Papo com Boleiro. Você sabe que toda semana a gente recebe uma personalidade do esporte aqui no nosso canal no Esporte Max. Hoje, o Papo com Boleiro é com ele, Eric Bonfim. Olá você, estamos de volta no nosso segundo programa da segunda temporada do Papo com Boleiro e hoje recebendo nada mais nada menos mestre Eric Bonfim. Parabéns pela sua história e muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, vamos aí encarar esse papo de boleiro e será um prazer, né, bater esse papo com você, responder as perguntas, enfim, interagir com essa galera aí. Beleza. Eric, antes de mais nada, o que todo mundo quer saber, da onde surgiu, rapaz, Eric Bonfim? Então, eu primeiramente surgi do meu pai e da minha mãe, né? É óbvio, né? Rubens Coutinho Bonfim, Dona Marli. Pro futebol, né, eu comecei a jogar futebol na rua, em Jardim da Penha, onde eu nasci, tinha umas peladas de bairro e joguei no Colégio Nacional. Me lembro que eu estava no Colégio Nacional jogando uma competição interna e tinha um supervisor do Álvares Cabral chamado Marcelo Melo, que me fez um convite para fazer um teste no Álvares Cabral. E a partir dali eu comecei a jogar futsal, né, no Álvares. Jogo no Álvares desde os meus 11 anos de idade e de lá para cá não parei mais. Então posso dizer que sou cria cabralista. O Álvares Cabral te recebeu no esporte. Verdade, o Álvares abriu as portas, eu tive a sorte, né, de fazer parte de uma geração muito boa, muito qualificada de futsal e aprendi muita coisa aqui, vivi muito tempo da minha vida aqui dentro também, conheço muita gente aqui dentro e graças a Deus eu estou até hoje aí no clube, hoje como professor, né, isso é gratificante demais. Você tocou nesse assunto, não é objetivamente o nosso tema, mas a gente sabe que está escasso os clubes aqui no Espírito Santo. A gente tem muitas equipes nas modalidades diversas que a gente tem no esporte capixaba, mas clubes como tinha aquele tempo áureo de Saldanha da Gama, Praia Tênis Clube, Ítalo, Álvares Cabral. Atlético de Vila Velha. Para você, qual a importância de um estado, ou até a capital Vitória, ou qualquer que seja a cidade, ter um clube de referência no esporte? Eu acho que é super importante porque o sonho do menino, ele vai muito também em função do ambiente que ele vai estar. Ele quer sempre estar dentro de uma equipe que tenha história, que tenha uma estrutura física para recebê-lo, né, nos dias de folga que não está treinando, não está jogando. O clube também acaba que faz você conviver com outro tipo de pessoas dentro do clube, né? Você aqui dentro do Álvares você convive com médicos, com engenheiros, né, com trabalhadores braçais também. Então o clube ele abrange, ele é muito democrático, né? Então eu acho que é uma pena os nossos clubes terem se acabando no decorrer do tempo, mas eu acho que o Álvares vem se mantendo aí como essa referência. Hoje está meio que solitário, mas esse clube desse tamanho é muito importante porque você vê, a gente abre muita peneira aqui para as categorias e você vê o interesse dos meninos em fazer um teste no Álvares Cabral, em ser jogador do Álvares Cabral. Então é de suma importância que isso aqui não morra. Sua juventude, sua infância, você começou lá no Álvares Cabral, depois você vai para a adolescência, continua no futsal. Como é que seguiu esse meio de vida seu? Então, eu sempre fui um jogador, talvez eu tenha sido o pioneiro aqui no estado, o chamado multipiso, né? Que transitou aí por futsal, futebol de campo, futebol de areia. Na época ainda não tinha society tão forte como tem agora. Então eu cresci no Álvares, mas ao mesmo tempo eu joguei a Copa Gazetinha também com meus 13, 14, 15 anos. Retornei ao futsal, fiquei até meus 22 anos. Em 1996, um diretor do Álvares Cabral, pai de Léo e Juca, que quem é do esporte conhece, Leonardo, o Léo e o Juca, que jogaram muito tempo aqui no Álvares, e o pai deles, o seu Jair Gomes, também era diretor da Desportiva
e nos fez o convite, eu, o Léo e o Juca, para ir jogar futebol de campo. Isso eu já era profissional, né? E aí entramos na Desportiva em 96 e eu me dei muito bem no campo também. E já em 97, em 98 eu já saí, fui pro futebol paulista e dali rodei por Ceará, Rio Grande do Norte, voltei para São Paulo de novo. Então fiz uma história também no campo, mas sempre transitando, sempre que eu podia, que tinha uma folga no ano, eu jogava futsal. Às vezes eu jogava, chegou um ano que eu joguei futsal, areia e campo, era complicado. Fominho. Treinava na areia de 6 às 8 da manhã, 6 às 7h30 da manhã, depois via para treinar no campo às 9h30 e à tarde às vezes ainda tinha outro período do campo e o salão treinava à noite. Então era uma correria total, mas era o que dava para fazer naquele momento. Eu gostava de jogar e começou a entrar um dinheiro dali e daqui. E você sabe que o esporte aqui, infelizmente, a gente não consegue viver exclusivamente dele, né? Então você tem que dar seus pulos. Mas eu fico grato por isso, porque hoje eu me sinto, hoje como professor, como treinador, me sinto mais completo por ter passado pelos 3 pisos. Professor, a gente sabe que seu nome é conhecido em todo o estado. Todo mundo, você que está falando. Você já realizou um trabalho. Mas aí da onde surgiu sair das 4 linhas e ir para a comissão técnica? Rapaz, vou te contar, a história, ela nem é muito feliz não, mas no final acaba sendo feliz, né? Em 2002, eu estava no Serra, jogando pelo Serra, e fui contratado pelo Flamengo. Fui para o Flamengo, o meu empresário, Marcelo Viana, na época, me levou para lá, e no Flamengo eu fiquei de março até dezembro, e eu não consegui jogar. E assim, eu desde pequeno, meu pai me levava no Maracanã para ver o Zico, para ver os craques, o Júnior, o Adílio. Então tinha aquele sonho de jogar no Flamengo e cheguei muito perto, né? Mas infelizmente não consegui concretizar, não consegui jogar. E a partir dali me deu aquele sentimento de, rapaz, eu vou estudar. Vou estudar porque daqui a pouco eu vou parar de jogar e o que eu vou fazer depois que eu parar de jogar. E aí acabei voltando para o Espírito Santo. Joguei ainda mais 1 ou 2 anos. O meu último clube aqui foi o Vitória Futebol Clube, em 2004. Em 2005 eu ingressei na faculdade e a partir dali eu parei de jogar futebol. Continuei jogando ainda futebol de areia e futebol de salão, mas desde o momento que eu me formei em 2009, aí sim eu resolvi largar as 4 linhas e ficar ali fora tentando orientar, tentando ajudar da maneira que podia. Desde o meu primeiro dia da faculdade, eu já sabia que eu estava fazendo faculdade de Educação Física para ser treinador de futebol. Então, a história que começou triste acabou me levando para um lado bem bacana e eu me sinto muito realizado hoje fazendo esse trabalho. O primeiro clube seu como técnico, e que lembranças te trazem? Mas de qual piso? No campo. O primeiro clube meu foi o Rio Branco, né? O Rio Branco, em 2011, me abriu a porta para treinar o Sub-20. E naquele ano eu fui campeão com o Sub-20, aí já no ano seguinte a diretoria me fez o convite para treinar o profissional e desde então eu estou aí transitando. Já voltei a trabalhar no Sub-20 também, mas está sempre sendo convidado para trabalhar nos times profissionais. Então o Rio Branco foi o meu primeiro time e hoje é o atual, né? Agora, de coração, o que vale mais dentro de você, o futsal ou o campo? Independente de técnico como jogador. Olha só, pode ser até polêmico, mas eu adoro futsal, cara. Eu acho que o futsal me deu a base para tudo, né? Tudo que eu aprendi para ser treinador foi praticamente dentro do futsal, porque eu não tinha experiência no campo enquanto treinador. E o futsal, desde quando eu entrei na faculdade, eu treinava os times da faculdade para ganhar bolsa. Depois eu peguei as categorias de base do Álvares Cabral, comecei no Sub-13. Então o futsal para mim ele é fantástico porque é um esporte de muito raciocínio, onde o jogador tem que se aproximar da perfeição. E eu gosto muito de ver um trabalho realizado quando você vê atletas que se tornaram atletas pensadores, que conhecem o jogo. Então hoje a gente está levando muita coisa do futsal para o campo, esses trabalhos de campo reduzido, né, essa parte tática mais aguçada. Então eu vou ficar com o futsal. Agora, indo mais agora em definitivo para o campo. Você passou pelo Rio Branco, teve passagem para a Desportiva. Nessa ida e volta, você teve 3 idas para o Rio Branco.
foi certo? E nessa ida e volta foram 3 participações. Essa é a terceira, isso. Agora a terceira, querendo ou não, polêmicas ou não em relação ao clube, em relação aos jogadores, é a participação mais importante do Rio Branco na competição e no estado, né? Talvez seja o capixabão dos últimos anos mais badalado, né? Eu coloco em igualdade de importância a Série B do ano passado, porque o clube estava numa situação muito difícil, uma situação em que alguns diretores temiam até pelo fechamento do clube. E naquele momento a gente tinha uma comissão técnica que trabalhava tanto na base quanto no profissional. E essa comissão técnica pegou, vamos dizer assim, o boi pelo chifre mesmo. E a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, uma reestruturação da categoria de base, colocou os garotos para jogar a Série B com umas contratações pontuais. E hoje o Rio Branco está vivendo esse momento, né, de um pouco mais de glamour, vamos dizer assim, porque a gente conseguiu lá na Série B do ano passado resgatar o clube para trazer de volta para o lugar que ele não deve sair. Como é orientar, tá na beira do campo, tá ali orientando um jogador de Copa do Mundo, uruguaio, que tem Mundial, que tem Campeonato Carioca pelo Botafogo? Como é estar ali no campo orientando o Louco Abreu? Olha, é um desafio, né? Porque além dele ser tudo isso aí que você falou, ele é um desses jogadores pensantes. Ele é um formador de opinião, ele é um atleta muito crítico, porque ele conhece do jogo, ele entende do jogo. O Louco se eu não me engano aqui, ele é treinador de futebol profissional, ele tem curso de treinador de futebol, então ele é formado. A gente tem uma troca muito boa, porque eu não posso achar que eu vou chegar ali e apenas passar informação para o Louco Abreu e não receber nada do Louco Abreu, né? Então está sendo uma troca muito bacana, estou aprendendo também muito com ele. Algumas situações peculiares assim de mentalidade mesmo, de futebol, de liderança, é totalmente diferente da nossa cultura, do que a gente está acostumado. Então a gente tenta passar alguma coisa, tenta assimilar alguma coisa dele também, então está sendo uma troca bem bacana, para mim está sendo enriquecedor demais. Você comentou aí agora há pouco que esse ano está sendo o estadual talvez mais badalado, como foram suas palavras. Mas sua visão hoje da Federação de Futebol no estado do Espírito Santo? Olha, eu até vou te falar, eu gosto muito do Gustavo Vieira. Ele é um cara que sempre que eu tive contato com ele, ele se mostra bastante interessado, né, no crescimento do nosso futebol, se mostra bastante interessado com a situação dos nossos clubes, sobretudo dos nossos principais clubes, Rio Branco, Desportiva, Vitória, Serra. Ele está sempre preocupado para que esses clubes estejam bem, porque ele sabe que o nosso futebol depende desses clubes estarem bem. Então eu vejo que houve uma mudança já grande com essa gestão do Gustavo. A gente tem muito que andar ainda, a gente tem muito que melhorar, mas hoje eu não tenho assim severas críticas à gestão do Gustavo, não. Pelo contrário, sempre que eu tive a oportunidade de conversar com ele, vejo que é uma pessoa bastante acessível e tem boas ideias. Sim. Agora, indo mais para o lado pessoal, um momento bom para você, aquele que você vai guardar pelo resto da sua vida, independente se é no futsal, no beach soccer, no campo, um momento marcante na sua vida, no esporte. Vou levar para o beach soccer porque foi onde eu consegui chegar no auge, né, que é a seleção brasileira. Então, para mim, vestir a camisa da seleção, representar o meu país, talvez tenha sido o momento. Rapaz, assim que me vem à cabeça... Uma briga, um desentendimento? Eu tive uma vez, assim, que eu me arrependa, um clássico Rio Branco e Desportiva. Na época, o Rio Branco, eu jogava pela Desportiva e o Rio Branco trouxe o Ézio, o Super Ézio, e o Giovanni Silva, que é meu grande amigo também. Já esteve com a gente aqui no programa. Então, é uma pessoa fantástica, mas naquele jogo eu ainda não conheci o Giovanni pessoalmente, conheci de televisão, é lógico, mas aquele jogo rolou uma confusão entre o Giovanni e o Paulo Renato, que era um zagueiro nosso da Desportiva, hoje ele até é árbitro, virou árbitro, e eles foram expulsos e tal, e a gente continuou o jogo. Eu estava disputando uma bola ali próximo do banco, não sei se você lembra como era o Kleber Andrade antigamente, os dois bancos eram atrás do gol,
ali. E para o Paulo Renato passar para o banco da Desportiva, ele teria que passar na frente do banco do Rio Branco. E acabou que o Giovani quis tirar satisfação com ele, eles entraram para dentro do campo justamente onde eu estava disputando aquela bola ali que era na linha de fundo. Aí eu acabei dando um chute lá no Giovani, uma voadora e tal, depois eu saí correndo, fiquei atrás do Silvério, que era o nosso capitão, para ninguém bater em mim, né? Já não então, é muito grande. Aí, mas no mesmo dia mesmo, a Rádio Espírito Santo colocou o fone em mim, no Giovani, eu pedi desculpas a ele no ar. É uma passagem que eu me arrependo, porque até pela história do Giovani, eu era muito garoto também, estava com a cabeça naquele clássico, o clássico ficou 1-1 até, foi um clássico muito pegado, então talvez esse momento tenha sido mais assim, que eu queria apagar. Tem uma pessoa, um nome que você fala, é óbvio que a família é a base de tudo, né? Família, pai, mãe, mas fora a família, no cenário esportivo, um nome que você fala assim, essa pessoa, eu vou ser grato a ela pelo resto da minha vida. Ah, cara, tem alguns, né? Eu te falei aí já do Índio, que me levou pro beach soccer e foi uma época muito bacana que a gente viveu na seleção capixaba. Deixa eu ver, o professor Cosme Eduardo, que nessa passagem que eu fui pro Flamengo, ele teve muita importância porque eu estava jogando futsal na Unesc, em Colatina, e ele incessantemente me ligava, você tem que voltar, você tem que jogar, cara, você tem muito talento e tal. Acabei cedendo à pressão dele, vamos dizer, voltei para o Serra e aí no Serra a gente deslanchou, acabei indo para o Flamengo, então o Cosmin também é um cara que eu tenho muito respeito e carinho. E no futsal o professor Adail, que eu acho que é um mestre nosso aí, que sempre me ajudou. Até hoje a gente troca ideias sobre o jogo, a gente trabalha junto em alguns projetos aí de faculdade. Então eu posso citar esses 3 nomes aqui do estado que eu acho que está de bastante valor, esses 3 profissionais. Lá no Rio Branco, estamos indo para as quartas de finais estadual. Tudo certo lá? Tá confiante? Confiante, claro. A gente sabe que a pressão é muito grande, né? Você fazer o investimento que o Rio Branco fez, movimentar o campeonato do jeito que o Rio Branco movimentou, os olhos estão todos voltados para a nossa equipe. A gente vai pegar agora aí o Serra, que é uma grande equipe treinada pelo Cleiton, também um dos excelentes treinadores que tem no nosso estado. Mas a gente não pode pensar diferente num time como o Rio Branco. A gente pensa em vencer, em avançar, em quem sabe chegar até a final e ser campeão. Isso aí. Agora, para a gente fechar, eu quero convidar a gente a ter muito público jovem, adolescente, e você está no campo lá no Rio Branco fazendo um belo trabalho. E você também tem sua história no futsal e está aqui também no Alves Cabral nas categorias de base. Para a gente finalizar, eu gostaria até de pedir até de uma forma direta à nossa Câmara, você mandar uma mensagem para aquele atleta que está começando agora, para aquele que está lá no Alves, que está aqui no Alves Cabral, no Sub-11, Sub-13, começando sua carreira, pode até depois ir para o campo. Qual a mensagem de incentivo? O que você pode deixar de legado para os jovens? Eu acho que, primeiro, que não deixe o sonho acabar, essa chama que tem dentro da gente de querer ser atleta, de querer ser jogador. Uma coisa que a gente tem que saber é que a gente escolhendo ser atleta, a gente não é igual às outras pessoas, a gente tem que abrir mão de muita coisa para chegar onde a gente quer. Então, tem um amigo meu que fala que tem 3 coisas para a gente conseguir vencer nessa carreira, que é disciplina e disciplina. A gente tem que ter muita disciplina, amor pelo que faz, porque as coisas acabam dando certo. O esporte, se ele não te levar a ser um profissional, a uma pessoa consagrada, ele vai te levar a ser um excelente cidadão. Então, não deixe de praticar esporte e não deixe de ouvir muitas orientações dos mais velhos, de quem já jogou e do seu professor também. Isso aí, palavras e com certeza, quem sabe, Eric, não é Valeu, tudo, mas pelo menos um pouco da sua história. Parabéns. Eu que agradeço. Pela sua história, não só no futebol, no futsal, mas no esporte capixaba, que a gente sabe que, com certeza, daqui a uns anos, quando a gente tiver um livro das personalidades do esporte capixaba, com certeza você estará lá. Parabéns pela sua história, muito obrigado. Obrigado, eu que te agradeço. Espero que daqui a alguns anos alguém possa me citar como uma passagem boa aí pelo esporte, porque hoje eu faço isso com muito amor e tento passar para os meninos um pouquinho do que eu já vivi e tentar levá-los para o caminho certo. Isso aí. Valeu. Essa é uma daquelas entrevistas que vale a pena fazer. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Papo com o Boleiro volta na quarta-feira que vem. Você sabe que toda semana a gente está com a personalidade do esporte capixaba. Valeu, muito obrigado. Esporte Max juntos, transmitindo emoções.